Olá, bem-vindos a essa nossa análise mais focada de hoje. Hoje a gente vai, mergulhar fundo num material bem interessante sobre o vírus Ebola. É baseado numa transcrição de uma apresentação médica, então tem bastante detalhe técnico. Olá, exato. Um tema pesado, né? Mas super importante. Sim. E a nossa missão aqui é tentar extrair o essencial mesmo, sabe? As características do vírus, os sintomas, como a doença avança e o nível de gravidade, que varia, né? Isso. E o material fala sobre as diferentes espécies do vírus, como a doença se manifesta, tem bastante informação para a gente discutir. Legal. Então, para começar, vamos falar da patogenicidade, ou seja, a capacidade do Ebola de causar doença. E pelo que eu vi aqui, isso varia muito, não é uma coisa só. Não mesmo. Varia muito. E logo de cara, um negócio que me chamou a atenção, e acho que vai permear toda a nossa conversa, é a dificuldade do diagnóstico no início. Ah, sim, com certeza. Porque os primeiros sintomas, né, eles são muito parecidos com um monte de outras doenças. É fácil confundir. Exatamente. Esse é um dos grandes desafios com o Ebola. Bom, o material que a gente tem aqui, ele detalha algumas variantes do vírus, as africanas. Ele cita 4: Ebola Zaire, Ebola Sudão, Isso. Ebola Thai Forest, que às vezes se chamam de Costa do Marfim, né? E Ebola Bundibugyo. Certo. E além dessas, tem uma asiática, a Ebola Reston. Perfeito. São as principais conhecidas. E olha, a variante Zaire, ela é logo destacada como a mais perigosa, a mais patogênica. Sim, infelizmente a que tem o histórico mais grave em humanos. Os dados são impressionantes. Taxa de fatalidade entre 70% e quase 90%. A fonte até cita 88% especificamente. É muita coisa. É altíssima, assustadora. E em macacos, então, chega a 100%, segundo o material. Letalidade total. Nossa. Foi essa Zaire a responsável por aqueles surtos bem devastadores, né? Yamoussoukro, Quiti, Maibuti ficaram marcados na história. O poder de destruição é realmente impressionante. E é fascinante, do ponto de vista científico, notar como essa patogenicidade varia, né? Você tem o Zaire nesse extremo, mas aí a variante Sudão, por exemplo, ela também é muito perigosa, claro, mas a fatalidade registrada fica um pouco abaixo, ali entre 50% e 69% em humanos. Ainda altíssima, né? Mas um pouco menos. Sim, e a Thai Forest e a Bundibugyo são descritas como menos patogênicas para nós, para humanos, embora a Thai Forest, por exemplo, seja bem perigosa para chimpanzés. Entendi. E o caso da Reston, a asiática, é super curioso. Parece que não causa doença grave em humanos, sabe? Mas para os macacos lá da Ásia, ela é altamente letal. Que interessante essa diferença. E entender essa especificidade toda, quem o vírus ataca, com que força, é fundamental para a gente avaliar o risco de cada surto, né? E para entender a biologia do vírus em si. Faz todo sentido. É uma interação complexa ali. Vírus, hospedeiro. Agora pensando nos humanos que pegam as variantes mais perigosas. Como é que a doença se desenrola? Bom, primeiro, o período de incubação já complica, né? Varia demais. De 2 dias até 21 dias. Exato. Imagina um desafio que é rastrear os contatos de uma pessoa doente com uma janela de tempo dessas. É muito difícil. Nossa, demais. E aí, nos primeiros dias que a doença aparece mesmo, ali do dia 1 ao 6, o que o material descreve... É um quadro que começa com febre alta. Certo. Uma fadiga muito, muito intensa. A pessoa fica prostrada mesmo. Dores musculares, dores nas articulações, mialgia, artralgia, dor de cabeça forte. E é um sinal que a fonte até destaca como importante para observar em surtos a injeção conjuntival. Que é? Basicamente, os olhos ficam bem vermelhos, sabe? Um sinal visível de inflamação ali. Entendi. Olhos vermelhos, então. Anotado. E aqui tem um detalhe no material que, nossa, me chamou muito a atenção. É quase cruel assim na progressão. Parece que lá pelo 7º ou 8º dia pode ter uma leve melhora. Ah, sim. Isso é um ponto bem traiçoeiro da doença. A pessoa talvez se sinta um pouquinho melhor, consegue comer algo
isso pode dar uma falsa esperança, né? Tipo, o pior passou. Exatamente, e essa melhora transitória pode ser muito enganosa, pode fazer com que o paciente e até a equipe de saúde relaxem um pouco. Acreditando numa recuperação que não vem. Isso, porque logo depois, geralmente ali entre o dia 9 e o dia 11, é que a coisa pode ficar realmente feia. É quando podem surgir os fenômenos hemorrágicos. A parte mais famosa, né? Embora não aconteça sempre, pelo que entendi. Não acontece em todos, mas é a imagem clássica, infelizmente. A gente está falando de epistaxe, que é o sangramento pelo nariz. Certo. Hematêmese, que é o vômito com sangue, vivo ou digerido. Melena, que são aquelas fezes bem escuras, quase pretas, por causa do sangue digerido. E outras hemorragias, né? Internas, externas, A fonte também menciona icterícia. que é a pele amarelada, né? Problema no fígado. Isso, a pele e os olhos amarelados, sinal de que o fígado está sofrendo. E a fase final descrita, infelizmente, é o choque cardiovascular. Que é basicamente o sistema circulatório entrando em colapso. Exatamente, falência circulatória que leva à morte na maioria desses casos graves. Que sequência devastadora. O material até organiza essa progressão de um jeito. Começa com febre, dor de cabeça muito forte, dores no corpo, cansaço extremo, olhos vermelhos. Os primeiros sinais, sim. Aí evolui para dor de garganta severa, dores no peito, no abdômen, pode ter uma erupção na pele, um rash, diarreia, vômitos que podem ser bem intensos. Certo. O quadro vai se agravando. E aí pode complicar ainda mais com as hemorragias que você falou, soluços que não param, que podem indicar irritação no diafragma ou até problema neurológico, né? Podem, sim. É um sinal de alerta. E manifestações neurológicas mais claras, tipo agitação. O material fala que isso foi observado no surto de gindite. E por fim, o coma. O quadro neurológico grave, sim. Com tudo isso, a taxa de letalidade geral que eles mencionam varia demais, de 25% a 90%. Nossa, é uma variação gigantesca. É uma variação enorme. E depende de muitos fatores, né? Qual a variante do vírus, a carga viral da pessoa, o acesso a tratamento de suporte. Tudo isso influencia. Claro. E se a gente olha para essa progressão toda com uma visão mais ampla, fica muito claro o tamanho do desafio, tanto clínico quanto de saúde pública. Pensa bem, os sintomas iniciais, febre, fadiga, dores, são super inespecíficos. Sim, qualquer virose pode dar isso, né? Exato. E nas regiões onde o ebola costuma aparecer, esses sintomas são a cara de doenças muito mais comuns por lá, como malária, febre tifoide. Verdade. Então, como é que um profissional de saúde, lá na ponta, numa unidade básica, vai desconfiar de ebola logo de cara? É muito, muito difícil. Complicado mesmo. E aí soma isso ao fato de que, como a fonte indica, a capacidade da pessoa de transmitir o vírus, a infectividade, parece que aumenta conforme a doença avança e a quantidade de vírus no corpo sobe. Ah, então a pessoa fica mais contagiosa quando está pior. Parece que sim, a carga viral aumenta, mas ela já podia transmitir antes, entende? Então, controlar a disseminação vira uma corrida contra o tempo. Precisa identificar e isolar rápido. Entendi. Uma corrida mesmo. E como diferenciar? Como saber se não é só uma malária mais forte, por exemplo? É a pergunta de 1 milhão, né? O material dá algumas pistas, sinais que podem aparecer mais tarde e ajudar na suspeita, mesmo sem teste de laboratório ainda. Sim, ele menciona alguns sinais que podem ajudar, que são mais sugestivos de ebola, principalmente quando o quadro já está mais avançado. Um deles é bem gráfico, é relatado como algo observado diretamente. Se você tira uma agulha depois de pegar sangue ou dar medicação, o lugar do furo continua sangrando, não para como deveria. Nossa, isso indica o quê? Problema de coagulação. Exatamente. Grita que tem algo muito errado com a coagulação do sangue. É um sinal bem forte. Entendi. Que mais? Outro ponto bem trágico que o material menciona é a alta frequência de abortos espontâneos em mulheres grávidas que são infectadas. A fonte cita que isso foi notado no surto de Quit. Que triste. É mais um sinal de alerta, então. Sim, e também falam de sangramento pela boca, não o vômito com sangue, mas sangramento da gengiva ou da boca mesmo, como algo comum.
tanto no ebola quanto no Marburg, que é um vírus parecido. Entendi. Sangramento que não para, abortos, sangramento oral, pistas importantes. São pistas importantes, sim. E esses problemas de coagulação, eles são um reflexo direto de como o vírus ataca o corpo, sabe? O ebola afeta várias células, inclusive as do fígado, que são cruciais para fazer os fatores de coagulação. E também ataca as células que revestem os vasos sanguíneos por dentro, o endotélio. Ah, então é um ataque generalizado que causa essa falha. Exato. É uma falha sistêmica. Aquele exemplo do sangramento no local da picada da agulha é uma demonstração bem prática disso. Faz sentido. E a informação sobre a variante Bundibug, o que a gente falou que é menos patogênica, ela reforça esse dilema do diagnóstico. Os sintomas mais comuns que registraram lá nesse surto foram febre, em 83% dos casos, fadiga e diarreia. De novo, o trio que parece malária ou tifoide. Exatamente o mesmo trio. Então, para diferenciar, precisa de muita vigilância, um índice de suspeita alto em áreas de risco, acompanhar a evolução do paciente de perto e, claro, o ideal é ter acesso rápido a teste de laboratório específico. Sem isso, a identificação precoce fica quase impossível, né? Quase impossível. E essa necessidade de saber diferenciar, de ter a informação certa, na hora certa, é crucial, né? Para quem está lá na linha de frente, ou até para quem está estudando para isso, né? Estudantes de medicina, enfermagem, saber o que procurar, entender essas diferenças sutis, pode ser o que define se um surto vai ser controlado ou não. Com certeza. A preparação que vem do conhecimento sólido é tudo. Sem dúvida. Isso até me faz pensar, para quem está nessa caminhada de aprender na área da saúde, especialmente medicina, ter um jeito fácil de acessar material de estudo bom, confiável, organizado, é a base para construir esse conhecimento, né? Olha, se você estudante quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas passo a passo por especialistas, sabe? Resumos bem práticos, direto ao ponto, aulas completas e até flashcards prontinhos para revisar onde quiser, até offline. Com certeza. Ter acesso a esse tipo de ferramenta, um material confiável e prático, faz toda a diferença na formação e depois na prática. É fundamental nessa área. Exato. É ter esse tipo de detalhe que a gente está discutindo aqui, sempre à mão, né? Precisamente. E voltando aqui para o nosso foco no ebola, toda essa complexidade que a gente viu, as diferentes caras do vírus com as variantes, a evolução dramática dos sintomas, os desafios enormes para o diagnóstico rápido, tudo isso só reforça como é vital dominar esses detalhes. Não é só teoria, né? De jeito nenhum. É ferramenta de trabalho essencial para lidar com ameaças reais à saúde pública. Então tá, para a gente amarrar tudo que a gente viu nesse material, qual seria o resumo da ópera? Primeiro, ebola não é uma coisa só. Existem vírus diferentes ali com níveis de perigo diferentes, até com preferências por hospedeiros diferentes. Exato, um espectro de vírus. Segundo, a doença em humanos tem uma progressão bem complexa. Muitas vezes começa de um jeito que engana, com sintomas comuns. Isso, bem inespecífica no começo. E pode evoluir para um colapso geral, com hemorragia e taxas de mortalidade altíssimas, dependendo da cepa e de outros fatores. Uma evolução potencialmente devastadora. E terceiro, o grande problema para o controle parece ser mesmo o diagnóstico precoce, que é super difícil por causa dessa semelhança inicial com doenças muito mais comuns. Esse é o calcanhar de Aquiles, sem dúvida. E aí, pensando um pouco além do que o material traz diretamente, mas provocado por ele, se o diagnóstico inicial é tão difícil assim, se algumas variantes são tão letais, e se a pessoa fica mais infecciosa com o tempo, o que isso tudo diz pra gente sobre a necessidade crítica urgentíssima de ter sistemas de saúde pública e de resposta a emergências que sejam, não só reativos, mas muito proativos e eficientes? É uma ótima pergunta. Pensa na necessidade de uma vigilância epidemiológica super atenta, sabe? Capaz de pegar os primeiros sinais de um surto. E no investimento contínuo, sério, em pesquisa. Pesquisa para quê, especificamente? Para tudo!
para desenvolver teste diagnóstico mais rápido, mais barato, que funcione lá no campo, sabe? Para achar tratamento antiviral que funcione de verdade. E para desenvolver e distribuir vacina segura, eficaz, que dure. Faz todo sentido. Especialmente nas áreas de maior risco, né? Exatamente, principalmente lá. Então, a questão que fica no ar para a gente refletir é: será que a gente está, como sociedade global e localmente também, realmente preparado para detectar e responder a um vírus com essas características, na velocidade que ele exige? Fica a reflexão. É uma pergunta importante mesmo.